Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, Chevrolet Spark EUV, em sua versão única, Active, sua por R$ 159.990. Esse preço não é mais novidade para você, afinal de contas esse carro já vem sendo divulgado há algum tempo pela Chevrolet. Ele tem exatamente o porte entre um Dolphin Mini e um Dolphin GS, porém custa mais caro, R$ 10 mil mais caro que um Dolphin GS. Mas a grande notícia que eles reservaram aqui para nós é que esse carro ainda esse ano deve ser montado no Brasil. Pois é, ele é um rebadge de um carro chinês, o Baojun Ye Plus. E hoje a gente vai finalmente andar com ele e ver como ele se comporta e entender, afinal de contas, que história é essa? Será que a Chevrolet vai sair na frente da BYD quando o assunto é produzir um carro elétrico em solo brasileiro? É o que eu vou tentar te explicar depois da vinheta com os nacionais sucessos chineses, como por exemplo, Zizal do Corinthians. Roda aí, Delarco, vai, eu mesmo no caso, né? Começando pelo começo, que história é essa que o Chevrolet Spark pode ser fabricado no Brasil? Sim, foi o que a Chevrolet explicou pra gente aqui nesse evento. Lembra-se da fábrica da Troller no Ceará? Ela está sob o controle da Comexport, que é responsável também pela importação dessas unidades primeiras que estão chegando lá da China. O que acontece é, há um acordo aí entre a Chevrolet e a Comexport para a fabricação, montagem, né? Porque o regime vai ser SKD. O carro vai vir desmontado da China e vai ser montado na fábrica lá do Ceará, mais ou menos aos moldes do que a BYD pretende fazer em Camaçari, na Bahia. Você se lembra? Eu, inclusive, estive lá na pré-inauguração da fábrica da BYD e não há, no entanto, produção, estamparia, pintura, né? O carro vem armado já e é montado no Brasil. Ao contrário, será, né? Ainda não é, mas a ideia é que seja até o fim do ano, segundo a Chevrolet. Segundo a Chevrolet também, esse carro está disponível em 138 pontos de vendas por enquanto, então não são todas as concessionárias Chevrolet que vendem aqui o Spark, e a ideia também é que o mesmo aconteça com o Captiva EV, outro carro que a Chevrolet pretende lançar no Brasil, né? Aliás, já anunciou, então a gente vai ter o Spark e o Captiva EV num degrau de preço mais abaixo, e depois carros mais caros como o Equinox e o Blazer EV. A ideia da Chevrolet também é fechar 2025 vendendo 400 carros elétricos por mês. Vale lembrar que esse carro também é feito lá na China, por enquanto, como eu te disse, numa parceria, né, numa joint venture, e esse nome Spark não é assim tão velho conhecido, é um nome utilizado em outros países também. Cogitou-se na década de 2010 produzir um carro abaixo do Celta até. Acontece que nós efetivamente teremos o nome Spark aplicado a esse carro aqui. Vamos então falar dele, agora que eu já tentei explicar mais ou menos o que a Chevrolet pretende fazer com ele? Vamos começar pela frente. E claro, toda essa questão da produção nacional tem a ver também com a guerra tarifária que as montadoras do Brasil estão pleiteando aí junto ao governo, justamente porque elas produzem carros aqui. Você deve saber também, se você já acompanhou o noticiário, o imposto de carros elétricos e híbridos importados está começando gradualmente a subir, portanto eles pleiteiam que com a produção nacional esse imposto possa ser abatido. Bem, começando aqui da dianteira, portanto, essa versão aqui é única, Active, portanto tudo que você vê aqui é item de série. Entre as coisas, por exemplo, esses faróis aqui totalmente em LED e também câmeras 360, você já vê aqui a câmera dianteira, por exemplo. Esse carro, diferentemente do que acontece com a linha Dolphin GS e Dolphin Mini, possui piloto automático adaptativo. Eu vou te contar sobre itens de série lá por dentro com mais proficiência. No entanto, eu vou aproveitar que eu estou aqui na frente já e vou te falar sobre bateria para eu economizar o seu tempo e também a minha exposição ao sol. Porque o que acontece? O bocal de carregamento está aqui na frente. Vale salientar que uma vez que essa tampa está aberta, você não consegue abrir o capô, porque o capô, se subisse, ia ejetar aqui a nossa tampa. São duas opções de carregamento, a alternada em 6,6 kW de potência e a contínua com 50 kW de potência, né? Vale lembrar que o Dolphin GS, por exemplo, na corrente contínua
tem capacidade de 60 kW. A bateria aqui tem 42 kWh, é de LFP, uma bateria um pouco menor aí também que a de um Dolphin GS. Eu não vou trazer muito a comparação com o Dolphin Mini aqui, porque a distância de preço desse carro é relativamente grande para o Dolphin Mini, né? Esse carro aqui, R$ 159.990, está mais perto mesmo do Dolphin GS, e esse carro a gente vai ver já já também é maior que o Dolphin Mini. De toda maneira, segundo aqui o PBEV, a autonomia declarada é de 258 quilômetros, também uma autonomia na média aí do segmento, entre Hora 03, o Yuan Pro também e o Dolphin GS. Bom, então para fechar aqui a tampa, basta novamente colocar aqui as tomadas e aí você fecha aqui o elemento dessa grade frontal, com um pouquinho de jeito, né? Vale lembrar, ele tem esse jeitão SUV também, são 22 graus aqui de ângulo de entrada e há sensores de estacionamento dianteiro também para conversar com essa câmera na hora de te ajudar a estacionar. Vou te mostrar então dimensões para você entender exatamente por que exatamente não dá para falar do Dolphin Mini quando a gente fala de tamanho. Antes que eu me esqueça também, embaixo desse capô você pode comprar como acessório um Frankzinho de 35 litros, né? Um baúzinho para você instalar ali como acessório e servir de apoio aqui ao porta-malas que eu te mostro em instantes. Aqui por fora são 6 opções de cores, tem 2 tons de azul e um verde canário que a Chevrolet nomeou. Eu achei interessante, né? A gente sabe, esses carros que vêm da China geralmente não tem uma paleta de cores tão extensa assim, o próprio Dolphin nos prova isso, e aqui a gente tem uma paleta um pouco mais extensa de cores. São 4 metros redondos, rasos de comprimento, o que dá 22 centímetros a mais que um Dolphin Mini e 12 a menos que um Dolphin GS. No entanto, há um pequeno inconveniente que eu vou deixar na mesa aí para você considerar também. Esse carro é homologado para 4 pessoas, 4 lugares. É um pouco incongruente, até se a gente lembrar que o Ford Ka foi lançado com 4 lugares, depois virou 5, que o Dolphin Mini de 4 lugares não é mais oferecido, que o próprio Volkswagen Up, na última leva, quando recebeu os 4 lugares, homologação para 4 lugares, vocês acabaram com o carro nos comentários, então tem esse detalhe para você considerar. O entre-eixos, 2,56 metros, um entre-eixos bastante razoável, e você tem um balanço bem curto, tanto é que o ângulo de saída aqui é de 32 graus e o vão livre é de 14 centímetros. Esse rack de teto aqui, muito legal, muito bonito, né? E é só isso que ele é mesmo, legal e bonito, porque não pode carregar nada aqui. Do not apply load. Não coloque carga aqui em cima, não está homologado para carregar peso. As rodas, eu achava que essas rodas aqui de Aro 16 tinham sido desenvolvidas para o Brasil, mas eu pesquisei e o carro vendido na China tem esse mesmo desenho de roda, eu achei bem bonito aqui o desenho dessa roda. Tem pneus Aro 16, essa roda é Aro 16 e pneus Linglong, então é um pneu também de origem chinesa, com um pouquinho mais de sílica, né? A medida dele, segundo consta aqui, 205/60, né? Então é um pneu bem mais comum do que aquele estreitinho que a BYD oferecia no Dolphin Mini, que deu tanta polêmica. E aqui também, esse elemento plástico não é uma janela, não abre nem nada, remete muito a carros como o Defender, por exemplo, né? Então o design é bem característico, né? Esse design mais quadrado é bem característico aí de Jeeps com escrita JIPE e não JEEP. Certo? Bom, vamos falar então de porta-malas e ver o que a gente tem na traseira. Lembre-se, portanto, que esse carro tem 4 metros de comprimento, 1,72 m de altura. Vá calculando o espaço da sua garagem, especialmente por esse detalhe. A porta abre para o lado, tal como o Ford EcoSport, por exemplo. E aí, você acha isso bom? Você acha isso ruim? Necessita um pouco mais de espaço, né? No entanto, olha só, ela tem, na verdade, uns estágios, né? Ó, esse é o primeiro estágio, você já consegue abrir, ela fica. Tem um segundo estágio e tem o terceiro estágio. Bem, aqui por dentro são 355 litros de capacidade. É um número bem interessante e superior aos dos rivais BYD. Aqui você tem um bolsão que não se engane, tá? O carro não tem step. E aqui embaixo a suspensão, o eixo é de torção, não é uma suspensão independente. O carro vem de série também com esse kit de carregamento, que você pode plugar
em uma tomada da parede da sua casa e ter aí até 2,8 kW de potência de carregamento. Isso aqui vem de série no Spark. E com aquele acessório lá da frente, até melhor que você opte pelo acessório, porque aí você pode deixar essa bolsinha lá dentro, sem ocupar o espaço aqui do compartimento traseiro. Ele tem um indício de que poderia ter uma câmera de retrovisor aqui, mas não tem, é só um chanfro mesmo, que dá a entender. E aqui embaixo, no meio do para-choque aqui, deixa eu fechar a tampa para você ver, está a luz de ré. Ela está mais aqui embaixo, certo? E essas lanternas, que também são todas em LED, eu confesso que me lembrou o desenho, sabe do quê? Da Chevrolet C10. Não é uma crítica, não é um elogio, só estou dizendo, a Chevrolet C10 tinha também uma lanterna ovalada aqui. Enfim, tem esse tom moderno, né? Essa barra aqui, nesse tom preto brilhante, e a gravatinha é preta e o nome aqui, Spark EUV. Bom, já te falei sobre bateria, já te falei sobre alcance. Vamos ver então agora no banco de trás o espaço e eu aproveito para te contar também sobre equipamentos de série. Vem cá. Opa, vamos lá, de cara notei aqui que há vedação dupla na porta. Isso é bom, né? Um padrão de construção aí mais esmerado para reduzir ruído externo também. Aqui tudo macio, tal como nós veremos lá na frente, só aqui que é plástico, né, nessa parte de baixo, mas aqui em cima e onde você apoia o cotovelo é macio e aqui uma imitação de fibra de carbono. Um dado interessante que a Chevrolet passou pra gente é que, lógico, né, com esse formato mais quadradão do carro, a altura é muito boa. Então, olha só, eu tenho quase 1,80 m e dá um palmo aqui de altura da minha cabeça, é bem bom mesmo. O espaço para as pernas, ok, não é dos mais generosos. Um BYD Dolphin, me recordo de ter mais espaço assim para as pernas. E aquela questão que eu te falei agora há pouco, né? O carro é homologado para 4 pessoas, ó, perceba, não há apoio de cabeça, tampouco cinto de 3 pontos aqui para o ocupante do meio. Outro dado interessante também é que a Chevrolet falou que o espaço dessa cabine é de 4,5 metros cúbicos. Como se você enchesse esse carro de água, daria uma caixa d'água de 4.500 litros. Interessante isso, né? Agora, deixa eu falar para você sobre versões e preços. Aproveitar que a gente está no conforto do ar-condicionado aqui. E aí eu já vou te falar certinho o que são os acessórios e também quais são os valores dos mesmos. Então vamos lá, são 3 pacotes de acessórios, todos por R$ 4.990. Lembrando que o carro custa R$ 159.990, é uma condição aí de lançamento, com entrada em 60%. Você pode optar também com entrada de 60% e parcelar em 24 vezes sem juros. E o teto pode ser pintado de branco por mais R$ 1.670. E aí a Chevrolet diz que há séries especiais acessorizadas por R$ 4.990. A primeira é a Rush, que adiciona kit de adesivos exclusivos, bagageiro frontal, aquele que eu te mostrei, frisos e soleiras de porta, organizador cargo e box, que esse aqui não está disponível no porta-malas, e a iluminação interna. Bom, tem iluminação interna aqui. O XR, que seria o Extreme Racing, também por R$ 4.990. Kit de adesivos exclusivos, bagageiro frontal, o mesmo, frisos e soleiras de porta, saias laterais e para-barros, uma coisa mais off-roader. E o Trail Motion, kit de adesivos exclusivos, bagageiro frontal, aerofólio traseiro, soleira de porta e iluminação interna. E, como item de série, todos os Sparks vão ter essa lista que eu vou te dizer agora. Farol e lanternas Full LED com luz de neblina integrada, painel digital de 8,8 e multimídia de 10, vamos falar já já, Apple Car e Android Auto, bancos do motorista com ajuste elétrico, o passageiro é manual, chave presencial inteligente, Smart Welcome, freio de mão eletrônico, no caso seria o freio de estacionamento, com auto-hold, direção com assistência elétrica e ajuste de altura, não há ajuste de profundidade, de distância no caso, 3 modos de condução, retrovisores externos com rebatimento elétrico, as rodas de aro 16 que eu te falei e o carregador portátil de 2,8 kW de potência. E com relação à segurança, são 6 airbags, frenagem automática de emergência, alerta de colisão com frenagem de emergência, alerta de saída de faixa, assistência de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de cruzeiro em curva, então ele também é capaz de manter o carro
com o ACC ligado em curva, assistência para centralização em faixa com atuação no volante, inibição da saída involuntária da faixa, assistência para desvio de emergência, destravamento das portas em caso de colisão, sensor de pressão nos pneus e câmeras 360. Essa é a lista de equipamentos. Vamos lá na frente então reconhecer detalhes desses equipamentos. Vamos lá, entrar aqui no banco do motorista do Spark, que, já vou dizer para você, tem uma posição bastante elevada. O banco está ajustado o mais baixo possível, mesmo assim ainda é bastante alto. Eu não sou uma pessoa tão alta e tão grande assim, mas eu gostaria sim que o banco fosse mais para baixo, dá para ver bem o capô. Eu imagino pessoas mais altas do que eu, animais de grande porte, dirigindo, se incomodando um pouco com o teto aqui, né? Tudo porque o banco está ancorado alto demais. Bem, para dar partida, basta que a chave esteja aqui dentro, aliás, uma chave bonitinha até, olha só, uma chave parece um, como é que chamava aquele, bichinho virtual, né? Enfim, eu não tive. Aliás, eu tive, mas ele morreu muito cedo, eu não sabia cuidar, eu era muito pequeno, depois minha mãe não comprou outro. E aí, basta que a chave esteja aqui dentro, você pisa no freio e o carro já está pronto para rodar, e só roda se você afivelar o cinto de segurança, certo? Bem, aqui por dentro não tem muito segredo do que a gente está acostumado de carros de origem chinesa, especialmente carros mais massificados, vamos colocar dessa maneira, né? Carros de ticket de entrada mais abrangente. Por quê? Porque aqui não há exatamente elementos de identidade muito significativos, né? Então você tem essa horizontalidade, duas telas aqui, no caso essa tela sempre fixa aqui na horizontal, ela não escamoteia como nos BYD, e tem as funcionalidades que eu te falei de Android e Apple. E por aqui você tem acesso a configurações do veículo, então trava de porta, luzes, por exemplo. Você consegue setar aqui, aliás, deixa eu até aumentar o brilho dessa tela, que eu estou achando ela muito escura. E no caso, ou é o meu óculos que é muito escuro, brilho aqui, ó, brilho sincronizado, brilho, agora sim, agora a gente vai enxergar direito isso. Bom, voltando então, agora que eu ajustei o brilho, olha só, aqui você tem os modos de condução que eu te disse, Eco, padrão e esportivo, alguns atalhos rápidos, como por exemplo desligar o controle de tração, o alerta de pedestre, aqui também para acionar o freio de estacionamento, aqui para silenciar o áudio, aqui para desligar a tela e voltá-la a fazer funcionar. Aqui você tem as câmeras 360, vamos ver se a gente tem o Bird View. Não, você tem não tem aquela função Bird mesmo, de arrastar o carro, né? Embora a resolução seja bem boa, aliás, é impressionante como os carros de origem chinesa têm uma qualidade de câmera bem mais adequada do que equivalentes ocidentais, né? E no mais é só isso mesmo, a não ser aqui pelas assistências à condução, que você tem o nível de regeneração, ou você consegue também mudar a sensação do freio, fazer como se fosse uma condução drive on pedal. Você pode desligar o controle de tração mais uma vez, acionar um modo reboque, manutenção do veículo, são 3 anos de garantia, aliás, do automóvel, e a bateria sim, 8 anos, 160 mil quilômetros. Gestão da energia aqui, você tem como colocar um modo de economia de energia do ar-condicionado, o status da carga, 206 km de autonomia com esses 82% de bateria. E aqui as assistências, assistência de condução inteligente, sistema de segurança de colisão frontal, manutenção de faixa, luz frontal adaptativa, prevenção de saída de faixa, aviso de saída de faixa, controle de velocidade cruzeiro em curvas. Aqui mídia do seu telefone, que você pode parear, e aqui novamente a gente volta para aquela home, né? Inclusive, ó, não há exatamente outras telas a não ser essas. Deixa eu voltar aqui. Aqui você regula o volume do que está tocando. E basicamente isso, né? Além de controlar, obviamente, a ventilação aqui do ar-condicionado, que mantém botões físicos, isso é bem bom, para a temperatura e para o ventilador, além, claro, do próprio acionamento. Pisca-alerta e é isso. O retrovisor não é eletrocrômico, é na boa e velha lingueta. O teto é escurecido, tem quebra-sol sem luzinha. Aqui também não tem luzinha, a única luz central é essa aqui, que pelo menos é de LED, né? Uma luz branca, bonitinha aqui. O volante tem um peso bem levinho mesmo, mas como eu te falei, ali a regulagem é apenas de altura.
vai ficar devendo a distância. Cadê? Aqui. Vai ficar devendo a distância, olha, não adianta. É apenas a altura. Eu até achei, ó, eu tô no limite aqui para dirigir ergonomicamente. Se meu braço fosse um pouquinho mais curto, ficaria um pouquinho ruim, mas enfim. E você tem também, interessante, um botão aqui embaixo que é tipo uma chave geral, ó. Apertei, o carro desliga e eu consigo sair. Pisei no freio novamente, som de boas-vindas e o carro está pronto para rodar. Você tem aletas aqui para limpador de para-brisas, aqui a transmissão, automático, ré e o parking. E é basicamente isso, né? Não tem assim, a gente tem que lembrar que é um carro um pouco mais de entrada, não há muitas outras coisas. Por exemplo, a gente tem uma saída USB-A, ali embaixo não é USB-C. Aqui porta-luvas, sem iluminação e forração, aliás. E aqui no volante você controla itens do piloto automático adaptativo, tem um botão para acionamento rápido das câmeras, além de controlar a mídia também. Buzininha? Buzininha me lembrou bem os carros ocidentais mesmo, sem aquele som estridente que você costuma ter em Suzuki, por exemplo. Ah, e tem também luz de neblina traseira aqui. Bom, já te falei sobre os equipamentos, vamos rodar então, ver como o carro se comporta. Lembrando, não tem regulagem aqui de altura do cinto também. Bora. Vamos lá então, a bordo do Spark EUV pelas ruas de Brasília. O primeiro contato que eu estou tendo com o carro em movimento é esse que você já está vendo no vídeo. Me chamou a atenção a posição de dirigir, essa aqui é a posição mais baixa do banco e ainda assim é bastante alto. Mas mais do que tudo, mais do que qualquer análise mercadológica que possamos fazer, que já fizemos lá fora, é prestar atenção justamente no comportamento do carro, porque a Chevrolet fez questão de lembrar-nos na apresentação técnica que valeu-se muito do seu campo de provas e corpo de engenharia para adaptar a suspensão desse carro para o Brasil. Haja vista que nós sabemos, né, especialmente a suspensão dos Dolphin GS e Mini, digamos que nos parece um pouco menos tropicalizada, né, do que seria o ideal. Mas o primeiro contato aqui já com a direção, uma direção muito leve, bem ao modo chinês mesmo de ser. Direção levinha, levinha. A cabine um pouco mais alta e, eu ia dizer, ampla e até um eco quase parece aqui dentro. O que me chamou a atenção justamente é um pouco o ruído já, porque talvez essa cabine é tão volumosa que ela reverbera um pouco do que eu estou falando, do som do vento, enfim, do funcionar mesmo do carro. Já peguei um buraco aqui. A gente está em Brasília e aqui as avenidas são bastante planas e relativamente bem asfaltadas. Se a gente estivesse, por exemplo, num bairro da zona norte de São Paulo, como o glorioso Limão, talvez a gente tivesse mais contato com buracos e esse comportamento de suspensão. Mas, enfim, estamos falando de um carro de 101 cavalos, 18,4 kgfm, um desempenho semelhante ao que vai números de ficha técnica, né? Bastante semelhantes ao que você tem no Dolphin GS. Mas é realmente aquele carro que tem a origem chinesa mesmo. Não estou dizendo que é um carro que vai te desagradar a priori, mas você nota que tem aquele comportamento mais característico. Lógico, eu estou ansioso para pegar um asfalto um pouco mais rugoso, um pouco mais com remendas e tal, porque eu estou ansioso para ver o que eles fizeram nessa suspensão. Vale lembrar que lá fora as rodas são aro 16 e já de cara também outra coisa que eu notei quando eu entrei aqui no carro é que o retrovisor, embora o tamanho do espelho seja bacana tal, mas ele está posicionado um pouco abaixo e aí você tem a linha do vidro, aliás, a linha da porta do vidro tampando um pouquinho do espelho do retrovisor. Isso me chamou a atenção também. E aqui o capô, como o banco está bastante, a ancoragem do banco é bastante elevada, você vê boa parte aqui do capô e esse para-brisa bem inclinado, puxando aí a um estilo do que seria um Defender, um Wrangler, bem nessa pegada Jeep mesmo, da Jeep com J-I-P-E da coisa, né, e não J-I-E-P da coisa. Mas enfim, é mais uma questão de design mesmo, que pode até cativar aí você que acha o estilo do Dolphin às vezes um pouco caricato demais ou estranho demais. Enfim, aqui você tem uma coisa mais até clássica, né, um pouco mais usual até eu diria.
entrar aqui nessa avenida, aproveitar o retrovisor, então dar um pé nele aqui. É o desempenho de um elétrico de entrada, não é aquele... Você não vai colar no banco, ele tem até modos de condução aqui também, que... Opa, deixa eu prestar atenção aqui no caminho, senão a gente se perde aqui na capital federal. Mas ó, vou aproveitar aqui essa curva, lógico, não vou atacar a curva como se fosse o Prost, mas ó, a suspensão é mais o que você esperaria de um Onix mesmo, é mais uma conversa um pouco mais salutar entre o que acontece no asfalto e o que você sente na cabine. Então, aquilo que eles disseram, né, de testes, de adaptação do carro, eles quiseram marcar muito isso, né, que não foi justamente trazer o carro, né, só importar e vender. Teve um processo de adaptação, teve um processo que a gente chama de tropicalização, e dá para sentir um pouco isso, mas dá para sentir também, quando você atinge velocidades um pouco maiores, que o isolamento acústico é realmente de um carro um pouco mais de entrada. Não espere um nível tão premium assim da coisa, né? Embora o preço de 160 mil reais possa te fazer pensar isso, mas especialmente pela essa cabine muito ampla aqui, você tem certa reverberação que me chamou a atenção aqui. Tem que fazer esse retorno aqui à direita, mais uma vez, na curva. Ele aderna um pouquinho, tem um radar aqui de 60 por hora. Ele aderna um pouquinho, mas lógico, né? É um carro bem alto também, embora a bateria fique no assoalho, mas isso é inerente, é da construção quando você tem um carro tão altinho dessa maneira, né? Especialmente com os balanços tão curtos também. Inclusive é isso, né? 2,56 m de entre-eixos, 4 de comprimento. É um carro que certamente você não vai ter dificuldade de estacionar em nenhuma grande cidade. Mas ó, de novo, é o desempenho que você começa a se acostumar em termos de elétricos, né? O Dolphin Mini já é um carro basicamente consolidado, já tem quase 20 mil unidades vendidas agora em 2025, meu Deus, minha cabeça está em 2026 já. O próprio Dolphin GS também, quase 10 mil unidades, então é basicamente nesse... Aqui ó, um Dolphin Mini, aliás, falando nele, passou, e tá vindo o Yuan Pro também. Então quer dizer, é nesses carros que a Chevrolet mira os elétricos que ganharam tração efetivamente no mercado, né? Aqueles que têm um ticket de entrada mais baixo, não são necessariamente carros baratos, embora a gente saiba, o Dolphin Mini custa tanto quanto um hatch compacto de entrada. Tá passando também um Jaque JS1 aqui, ou seja, esses elétricos assim de entrada foram efetivamente responsáveis por massificar um pouco mais a eletrificação no mercado brasileiro. E o Spark EUV vem nessa toada. A Chevrolet é a primeira a embarcar de vez, a gente sabe, a Stellantis deve vir em breve com a Leapmotor, também com carros de ticket de entrada um pouco mais baratos, e a receita vai ser mais ou menos essa mesmo, né? Você tropicalizar produtos que já são vendidos e desenvolvidos para o mercado chinês, que é o mercado que domina esse segmento do mercado, né? Esse segmento da indústria, o elétrico de entrada. De toda maneira, a posição de dirigir do carro é bem de SUV, o comportamento é o que você espera dinâmico de um carro de 100 cavalos, tudo bem, o torque instantâneo, né? Auxilia um pouco em não deixar o desempenho tão anestesiado, mas é isso, é um carro essencialmente urbano. Não espere que você consiga fazer grandes trajetos. Por exemplo, eu estive recentemente com com o Yuan Pro. O Yuan Pro tem autonomia até menor do que esse carro aqui. Ali no nosso mundinho, São Paulo, interior de São Paulo, você tem uma oferta boa de carregadores. Nas rodovias você consegue, com alguma chateação de parar e carregar o carro, você consegue fazer trajetos um pouco maiores. Eu nem considero isso necessariamente uma chateação se você efetivamente se planejar. Eu consigo ir até lá, ali eu paro, tomo um café, vou no banheiro, deixo o carro carregando. A chateação seria se o carregador está quebrado, se já tem alguém ocupando, você tem que esperar. Mas o grande lance é esses carros para usar na cidade. E aí eles falam em custo de rodagem de centavos, então quer dizer, centavos mesmo, né, de preço bastante barato. Para você ter uma ideia, a Renault falava de 6 centavos por quilômetro rodado do Kwid E-Tech. Então a pegada é você conseguir, se você tem o cenário ideal, que é carregar na sua casa,
não tem alternativa mais em conta. Eu faço até o desafio, se você não tem carro elétrico, o dia que você entrar em um Dolphin de aplicativo ou táxi, faça a pergunta para o motorista. Eu sempre costumo fazer. E aí, como é que tá? Você está economizando? A resposta é sempre sim. O ticket não é barato para você entrar, mas com a perspectiva de nacionalização do carro também, pode ser que esse preço diminua conforme os componentes venham num processo de nacionalização. Aqui tem mais emenda de asfalto, ele não quica tanto, ele não tem uma suspensão tão dura, assim, um balanço, que a indústria chama de shake residual, né? Meu Deus, quando eu escutei esse termo me deu até arrepio. Ele não tem esse balanço extra, esse chacoalhar da carroceria, mas deu para perceber, ok, Chevrolet falou, ó, nacionalizamos aqui a suspensão. Nesse breve contato aqui em Brasília, deu para perceber, realmente, é um carro que não foge muito do que você esperaria da suspensão de um Tracker ou mesmo de um Onix, né? Pensando ou num SUV da marca ou mesmo num hatch mais compacto. Vamos entrar aqui e fazer esse retorno. Vale lembrar, ele tem assistência da condução a todo momento, né? Ele está me alertando do tráfego, me auxiliou também na manutenção de faixa. Ali na frente aconteceu um acidente, provavelmente alguém capotou, e o trânsito aqui em Brasília começa a engarrafar, e é justamente nesse anda e para que o carro elétrico mais se dá bem, né? Aqui a gente está marcando uma autonomia de 169 km com 68% de carga da bateria. Pode entrar, Civic, fique à vontade. Então, quer dizer, é o carro para você usar na cidade. E como na cidade, geralmente o asfalto tem mais buraco, tem mais emenda, tem boca de lobo, aquelas tampas de bueiro, era muito importante que esse carro tivesse aí uma suspensão preparada para isso, né? E do que está dando para perceber aqui nesse contato é efetivamente o que acontece. Bom, não tenho mais muito o que te falar, afinal de contas a gente está com o tempo um tanto quanto corrido aqui, a gente não tem tanto tempo assim para experimentar o carro, tem, como a gente sabe, né, eventos assim, tem bastante gente para gravar também. Eu vou fazer o retorno lá na nossa gloriosa torre de TV, voltar para o nosso QGzinho. E aqui o Civic que entrou na nossa frente, ele não sabe se ele vai, se ele fica, aí o caminhão também não desenvolve. Como toda grande cidade, vamos tentar fazer essa ultrapassagem, aí não, vai dar. E o Civic deu certo, e agora a gente vai retomar, e meu Deus do céu, e nada acontece. Batata. Não, mas ó, é isso, é o desempenho de um elétrico com seus 18 kg de torque e 100 cavalos mesmo. Não muda muito, não, cada vez mais a percepção do carro elétrico deixa de ser aquele torque colossal que a gente estava acostumado, né, quando os primeiros elétricos chegaram, e passa a ser realmente um comportamento mais cotidiano, né, uma coisa mais pacata, com foco, especialmente na cidade, onde você tem o anda e para, da possibilidade de você se aproveitar disso, ter um carro mais econômico, e aí quando você faz a conta na ponta do lápis, o custo de rodagem é menor, e por isso mesmo frotas começam a optar por veículos dessa maneira, pessoas que fazem trajetos mais curtos também. Enfim, cada vez mais as marcas vão trazendo opções para essa fatia de segmento e nessa receita, né? Produtos que já existem na China, e aí corpos de engenharia vão e adaptam o carro aqui à necessidade do Brasil com suas especificações de piso. Mas no geral é isso, é um carro que tem essa posiçãozinha SUV de dirigir, tem a direção relativamente anestesiada, tem esse chacoalhar um pouco maior que você espera, esse adernamento, né? Essa transferência de peso transversal um pouco maior em função do teto elevado, mas enfim, não foge muito do que você vai encontrar num Dolphin GS. O Dolphin só me pareceu um pouco mais silencioso mesmo no rodar, né? E aqui, lógico, você tem as assistências à condução que o Dolphin não oferece, especialmente no que tange as assistências ativas, né, à condução. Bem, é isso. Vamos voltar lá no nosso QG, fechar um pouco do raciocínio que a gente teve aqui, dessa convivência com o Spark e EUV, e em breve esse carro volta aqui para o canal A Roda e fica um tempo maior, e você tem aquele review mais completão. Deixa eu voltar para essa faixa aqui, muito bem. Tem aquele review mais completão com as médias de consumo que você está acostumado, de desempenho também. Aqui serviu para a gente ter mais esse contato inicial mesmo, e a primeira impressão geralmente é aquela que fica, e a primeira impressão é essa. É um carro
de segmento de entrada, com preço não de entrada sim, mas que te recheia, né? Te oferece esses itens, assistência à condução, central multimídia, banco elétrico, coisa que a gente tanto sente falta nos carros a combustão. Os carros elétricos chineses trazem esse recheio extra na lista de equipamentos que vocês tanto gostam, né? Um acabamento macio, enfim, coisas que às vezes ficam devendo em carros dessa mesma faixa de preço, né? Sejam SUVs compactos ou até mesmo sedãs aí compactos que chegam nesse patamar de preço. Bom, vamos voltar lá, portanto, já deu para conhecer um pouco aqui do Spark. Da minha percepção, consigo entender que sim, a suspensão teve aí esse toque especial do Corpo de Engenharia brasileiro, mas aqui é um contato mais diminuto mesmo pelas ruas e avenidas de Brasília. Vou voltar para lá então e fechar e armar, tal como a Chevrolet vai armar o Spark aqui no Brasil, vamos amarrar também esse raciocínio de volta lá. Bora! Pois é, caros amigos e amigas, youtubers, espectadores, quem diria que uma marca tão tradicional como a Chevrolet, ou como qualquer outra já estabelecida no Brasil, precisaria olhar para o que uma chinesa está fazendo para correr atrás, né? Ou seja, quando você imaginou que o best in class de uma categoria seria justamente um modelo de uma marca chinesa. Isso em 2010 seria completamente impensável, não é mesmo? De toda maneira, o Spark EUV não é necessariamente tão rápido quanto o Hora 03. Também não é tão espaçoso no banco de trás quanto um BYD Dolphin, por exemplo, que inclusive tem 5 lugares e os outros rivais também. A BYD, por exemplo, não vende mais o Dolphin Mini de 4 lugares. Esse carro tem como diferencial, obviamente, a confiabilidade da rede Chevrolet e também nessa categoria os sistemas de auxílio à condução, coisa que o One Pro e o Dolphin GS não oferecem. No entanto, será que você está disposto a pagar R$10.000 a mais que um BYD Dolphin GS para ter assistências à condução e um lugar a menos? Não tenho bola de cristal, mas eu acho que o best in class nessa categoria continua sendo o BYD Dolphin GS. Ele é o rival a ser batido pelo Spark EUV. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva aqui no canal A Roda para ver sempre o que fazemos para vocês no cotidiano da indústria automotiva brasileira e, claro, internacional também. Afinal de contas, você já viu vários vídeos aqui do Salão de Munique com o nosso animalzão de grande porte, que é CEO, CFO, owner desse canal. Você segue ele lá em @janacletos, você me segue em João_Delarco. E mais uma vez, siga-nos também no Instagram do próprio canal, @ARodaTV, onde estaremos postando coisas para você conferir sempre à vera no momento dos fatos. Mas eu gostei do visual, por exemplo, do Spark. Eu tinha visto ele só por fotos, mas agora vendo pessoalmente me pareceu um carro bastante simpático. Mas eu acho que precisava custar menos que o Dolphin. Tudo bem, a BYD diminuiu o preço do Dolphin, né? Para rivalizar aqui com o Spark. Mas eu acho que se chegasse no preço do Dolphin, ou até mesmo R$10.000 mais barato, oferecendo hadas, eu acho que ele seria o rival a ser batido. Mas ele não é tão mais rápido. Ele não tem autonomia tão mais... alcance tão maior. Essa briga tá boa. Quem viver verá. Até!